Então, corrigir um erro a lápis é fácil, é só usar o lado rosa da borracha, certo? E a caneta é só virar a borracha e usar a parte azul. Errado! E você acabou de estragar um pedaço bom de papel. Isso porque o lado azul também é para lápis. Surpreendente, né? Ele serve para apagar erros em papéis mais grossos quando o rosa, que é mais macio, simplesmente não dá conta do recado. Um descascador de vegetais não serve apenas para batatas ou cenouras. Você também pode usá-lo para fazer fatias finas de cebola. Isso poupa seu tempo, seu estresse, sem falar num monte de lágrimas. Também é bom para cortar fatias finas de queijo perfeitas. Tudo fica melhor com queijo. Aquele pedaço de couro na diagonal das mochilas não é só para enfeite. Ele está lá para prender seus calçados sujos. As mochilas são feitas para usar ao ar livre, com bolsos para colocar as garrafas de água, canetas, mapas, moedas e talvez até cachorrinhos minúsculos. Portanto, faz sentido amarrar os calçados cheios de barro do lado de fora delas. Colocar uma colher de pau sobre a panela que está cozinhando macarrão pode impedir que ela vire um vulcão em erupção. As bolhas da fervura ficam todas confusas quando entram em contato com a superfície repelente de água da colher e voltam para a panela. Vitória! Menos sujeira e mais massa! Se você está pré-limpando os pratos, os resultados com a sua máquina de lavar louça podem estar sendo piores. A maioria das máquinas modernas de lavar louça possuem sensores internos para verificar o quanto de sujeira tem nos pratos. Então, elas liberam um jato controlado de água para remover todas essas cracas. Raspe qualquer alimento sólido na sua caixa de compostagem ou na lixeira apropriada e posicione o prato corretamente. Deixe a máquina de lavar louça fazer o trabalho pesado. Deixar cair uma caixa de suco aberta pode transformar um domingo relaxante em um dia para limpar aquela sujeira grudenta. Os fabricantes sabem como você se sente e como pode ser desastroso. É por isso que colocam pequenas alças nas caixas. Levante as abas no topo da caixa de suco. Ok, agora você pode se distrair completamente. Os liquidificadores são projetados para que os líquidos sejam colocados primeiro. Para fazer a batida perfeita, adicione o leite, a água de coco, o iogurte ou o que quer que use primeiro. Depois, suas frutas vermelhas e espinafre ou o que preferir. Pode me agradecer mais tarde. De nada. Você já abriu a tampa de papel alumínio de um iogurte ou de um requeijão e percebeu que não tem uma colher? Não se preocupe, há um truque para isso, escondido no alumínio. Dobre um pouco e pronto. Não é de fato uma colher, é mais como uma mini pá, mas dá conta do recado. Ou pode usar os dedos? Melhor não. Chega de sacrificar sua unha naquele chaveiro que seu amigo comprou para você no Nordeste. Para colocar uma chave nova na argola sem frustração, pegue um extrator de grampos e coloque os dentes dele entre os aros. Crie ainda mais espaço pressionando. Agora, não há mais necessidade de chorar pelo leite derramado. Servir o leite da caixinha, às vezes, pode causar alguns acidentes desastrados. A menos que você use este truque simples. Vire a caixinha e despeje assim. O quê? Pode parecer estranho, mas depois de tentar, você nunca mais vai fazer como antes. Já tentou puxar um pedaço de filme plástico e o rolo inteiro saltou da caixa? Seus problemas acabaram. Há apenas abas de papelão nas laterais para prender o tubo no lugar, facilitando o deslizamento do filme. Apenas empurre-as e nunca mais se preocupe. Nunca. Usar um desentupidor na pia da cozinha ou no vaso sanitário entupido pode ser irritante, mas você tem certeza de que realmente tem a ferramenta certa para isso? Tem a cúpula de borracha em forma de tigela e é perfeito para superfícies planas, como uma pia ou banheira. O outro tem a cúpula mais estreita, feito especificamente para os encanamentos dos banheiros. Beber algo gelado em um dia quente de verão é muito refrescante. Mas o que fazer se sua bebida estiver quente? Chorar? O sempre útil papel toalha existe para salvar o seu dia. Molhe a toalha de papel, enrole na garrafa e coloque-a no freezer por 15 a 20 minutos. Rapidinho e sua bebida estará gelada. Se estiver nos Estados Unidos e vir uma folha de cheque contendo MP próximo à linha de assinatura, significa que a impressora de cheques usou microimpressão como um recurso de segurança extra. Para um olho destreinado, parece uma linha normal. Bom truque, hein? Os elevadores têm muitos truques na manga. Não que eles usem casacos ou algo assim. Pressionar o botão do andar 2 vezes para desligá-lo,
Segurar o botão de fechar a porta e do andar juntos para a subida ser expressa, isso realmente funciona? Mas e aquele buraco secreto na porta externa? Alguém está observando sua cara de tédio de elevador parado? Por mais legal que seja, é apenas para o pessoal da manutenção abrir o elevador e resolver qualquer problema. Cortar tomate cereja pode ser extremamente chato. Um tomatinho de cada vez. Certamente existe uma maneira mais rápida de fazer isso. Bem, tente colocar vários deles entre 2 pratos. Corte no meio e você terá metades de tomate cereja perfeitamente partidas. Os frascos de molho de soja não têm 2 bicos à toa. O molho é líquido e flui para fora com muita rapidez assim que você inclina o tubo. A maioria dos amantes de comida asiática já derramou molho pelo menos uma vez na vida. É por isso que hoje em dia, os restaurantes preferem colocar à disposição dos clientes frascos especiais com 2 bicos. Esse design permite que se controle quando e como o molho vai sair. Basta tapar um dos bicos com o dedo enquanto se servir. Se você pressionar com firmeza, o líquido vai parar de fluir, mas se retirar, ele voltará a sair. Nem todos os pistaches são fáceis de descascar. Então as pessoas inventaram muitos dispositivos e truques para tirar aquela casca grossa deles. Mas e se não houver nenhuma ferramenta inteligente dessas por perto? Bem, experimente abrir um usando o outro. Aquelas pequenas velas que ficam dentro de copos de metal são chamadas de luzes de chá por um motivo. As casas japonesas de chá as usavam antigamente para manter a bebida aquecida durante as cerimônias tradicionais. E hoje dá para fazer o mesmo em casa, sem usar equipamento especial algum. Basta colocar a vela dentro de uma tigela e a chaleira em cima. A tigela deve ter um diâmetro menor do que o do fundo da chaleira. É possível usar a mesma técnica para manter a comida aquecida e até surpreender seus convidados com um delicioso fondue. Ah, eu adoro fondue. E você? Não jogue os copinhos de metal e os suportes para pavio fora. Você pode reutilizá-los. Tire o pavio de uma vela comum e o corte em pedaços generosos. Depois, coloque-os dentro dos suportes. Derreta a cera e a despeje nos copinhos. Você pode até acrescentar óleos essenciais e restos de giz de cera lá dentro, para deixar a vela com um cheirinho e cor especiais. Os copinhos metálicos para velas também são ótimos para cortar massa de biscoito em círculos pequenos. Se você já tiver usado um boné de beisebol, certamente já deve ter se perguntado por que ele tem ilhós no topo. Esses furinhos em cada uma das 6 repartições do acessório fornecem ventilação para a cabeça. Outra coisa, se o boné for grande demais, dá para regular. Basta passar um cadarço entre os ilhós e depois puxá-lo. Pode ficar um pouco estranho, mas pelo menos não vai embora com vento. A chapinha é uma excelente ferramenta não só para deixar suas madeixas mais belas, mas também para desamassar dinheiro ou documentos. Outra opção é usar um ferro elétrico, mas lembre-se de desligar o modo vapor. Caso contrário, acabará danificando o papel. Agora, voltando a falar de comida, quando a pizza que você pediu finalmente chegar, não jogue a caixa fora. Rasgue a tampa na linha da dobradura e a divida em 4 partes. Assim, você terá pratinhos descartáveis para suas fatias. Isso é super prático quando você está comendo ao ar livre, na hora em que bate aquela preguiça de lavar pratos. Os famosos produtos norte-americanos de panificação, como bagels e donuts, geralmente têm uma coisa em comum: um furo no meio. E isso tem mais a ver com praticidade do que com estética. Quando os padeiros começaram a fazer as rosquinhas, encontraram um problema. Elas não assavam de forma igual. A massa continuava crua no meio, enquanto as bordas ficavam secas e crocantes. Aí, resolveram deixar furos no centro, o que solucionou o problema. Se a sua máquina de lavar quebrar, saiba que ela ainda pode servir para alguma coisa. Tire o tambor dela e você terá uma churrasqueira estilosa para assar uma carne com os amigos. Os saquinhos de chá que usamos hoje existem graças à ignorância humana. Ninguém sabe ao certo quem os inventou, mas uma das lendas mais populares diz que o importador norte-americano Thomas Sullivan oferecia amostras de seu chá embaladas em saquinhos de seda, cerca de um século atrás. Esse era um jeito fácil e conveniente de organizar as peças de degustação para quem quisesse conhecer o produto. Mas os clientes levaram isso muito a sério e começaram a preparar o chá mergulhando os saquinhos de seda diretamente na água fervente. E assim, com o passar do tempo, essa nova forma de preparar a bebida se tornou popular. O esmalte transparente, mais conhecido como base, tem muitos usos. Dá para selar o envelope, proteger latinhas da ferrugem de ferro que ficam no banheiro, aplicar sobre o tecido ou renda para impedir que desfie, ou até consertar coisas em casa. Se você tiver arranhado algum móvel ou piso de madeira, o kit de manicure pode evitar o surgimento de farpas, ou que algum respingo de água danifique o material.
Passe uma lixa de unha no arranhão. Depois, aplique esmalte transparente no local e espere secar. Se a sua meia calça desfiar, aplique esmalte ao redor da parte desfiada ou do furo. Quando o esmalte endurecer, vire a peça ao avesso e aplique do outro lado. Fazer isso irá impedir que o rasgo aumente. Ter um monte de chaves parecidas deixa qualquer um confuso. Que tal pintá-las de cores diferentes usando esmalte e poupar tempo? As cerdas coloridas da escova de dentes têm uma finalidade importante. Quando desbotam, é sinal de que está na hora de trocar de escova. As tintas acrílicas e a óleo geralmente são vendidas em tubos metálicos. Se você quiser pintar uma obra de arte, mas sempre sofre para abrir os tubos, retire a tampa e vire ao contrário. Existe uma pontinha nela que o ajudará a romper o lacre de metal. Mas cuidado para não pressionar com muita força, senão a tinta vai esguichar e fazer uma sujeira danada. Ups! O hashi é uma das invenções mais multifuncionais do mundo. Por exemplo, você pode usá-lo como suporte para plantas, basta colocar um dos palitos dentro da terra em posição vertical e depois prendê-lo à planta usando uma corda. Também é uma ferramenta muito útil para transferir óleo essencial de um frasco para outro, principalmente quando o gargalo for estreito. Pegue um dos palitos, coloque-o dentro do tubo e despeje o óleo lentamente sobre ele. O palito vai direcionar o conteúdo, evitando respingos. Além disso, quando precisar tirar sementes de cerejas ou de qualquer outra baga, o hashi pode ajudar também. Ponha uma ponta do palito no centro da fruta e empurre, retirando o caroço. Para que o processo fique ainda mais prático, coloque a cereja sobre o gargalo de uma garrafa. As pessoas que trabalham com fast food podem comer um pouco da comida que estão preparando quando estão com fome. Um vídeo viral do TikTok mostra trabalhadores cortando uma fatia retangular no meio da pizza de um cliente. Dessa forma, criam 2 fatias ocultas que eles retiram. Eles deslizam as peças restantes de volta e você nem percebe que está faltando alguma coisa. Uma maçã nunca caiu na cabeça de Isaac Newton. Ele apenas fez uma observação sobre como as maçãs sempre caem direto no chão. O incidente da maçã é apenas um mito. Não são apenas pássaros que constroem ninhos, gorilas também o fazem. Eles constroem ninhos nas árvores e no chão para dormir. E ainda são muito exigentes, pois nunca dormem 2 vezes no mesmo ninho. Provavelmente você não vai querer provar os alimentos de aparência saborosa que vê nos anúncios. Aquela calda que é borrifada sobre as panquecas não é calda de forma alguma, é óleo de motor. Ele produz um derramamento mais satisfatório. Ah, e aquele sorvete que você vê provavelmente é purê de batata. Os hambúrgueres também parecem super brilhantes porque foram esfregados com graxa de sapato. Delícia, hein? Leite não é bom para gatos. A maioria dos gatos é intolerante à lactose, portanto, mantenha-os longe da van de sorvete também. Sua lixa de unha é tão grossa por um motivo. Há um monte de lixas de unha sob a superfície. Você pode descascar a camada antiga para revelar uma completamente nova por baixo. O TikTok revelou um segredo escondido em baralhos de cartas. Dê uma olhada no 8 de ouros. Desenhe uma linha conectando os pontos internos de cada losango e prepare-se para se surpreender. Os repórteres do tempo ficam olhando para uma tela o tempo todo em que estão apresentando as previsões. Eles filmam a transmissão em frente a uma tela verde. Todas as imagens do tempo que parecem estar atrás deles não estão realmente lá. Em vez disso, eles estão olhando para uma tela minúscula que mostra exatamente o que nós, espectadores, vemos. Na verdade, cenouras baby não existem. São apenas cenouras de tamanho normal que foram cortadas. Essas cenourinhas foram criadas para se livrar das imperfeições ou de algum apodrecimento em uma cenoura grande. As medalhas de ouro olímpicas são, na verdade, de prata. Peraí, o quê? A última vez que uma medalha de ouro verdadeira foi concedida a um vencedor foi em 1912. Desde então, apenas cerca de 1% do peso das medalhas é ouro real. Os ratos não gostam de queijo. Eles geralmente escolhem alimentos com um teor de açúcar muito mais alto. Além disso, o queijo é feito pelo homem, então não é algo que eles encontrariam na natureza. Em inglês, as berinjelas são chamadas de eggplants por uma razão simples. Quando estão nos estágios iniciais de crescimento, se parecem exatamente com ovos, eggs. São até mesmo brancas antes de ficarem roxas. Na verdade, há gravidade no espaço. Ela ajuda a manter o Sol no lugar e é a razão pela qual as órbitas acontecem. A gravidade no espaço, porém, é muito mais fraca do que na Terra. Embora os astronautas pareçam estar flutuando, na verdade eles estão caindo muito lentamente. As corujas parecem ter pernas minúsculas, mas quando levantam suas penas, você pode ter um choque. O comprimento de suas pernas é até engraçado de tão longo. Raspar o pelo não o fará crescer mais espesso.
Isso não afeta a espessura, taxa de crescimento ou cor. Esse é apenas um mito comum. Por que a bala candy corn, que significa milho doce, é chamada assim se não se parece em nada com milho, certo? Errado! Se você colocar essas balinhas lado a lado formando um círculo, ele se parecerá com uma espiga de milho. Depois de todos esses anos, um gênio TikToker descobriu que temos bebido dessas garrafas de suco de maneira errada o tempo todo. Se você arrancar o topo e começar a beber dali, está fazendo errado. Basta cortar a ponta. Bum! Um canudo instantâneo. Mas se você quebrar a tampa como fez durante toda a vida, vire-a de cabeça para baixo, coloque a ponta do canudo no buraco e agora instantaneamente terá uma tampa. Sua bagagem não entra no avião pela esteira que você vê. Na verdade, há um funcionário lá dentro empilhando toda a bagagem perfeitamente para maximizar o espaço de armazenamento. Esse cara deve ser um profissional de Tetris. Você tem comido banana de forma errada esse tempo todo. Não descasque a partir da parte longa próxima ao caule. Se em vez disso você apertar a ponta marrom na parte inferior, a casca se abrirá. Em seguida, é só puxar a casca com facilidade, evitando toda aquela gosma irritante sob as unhas. A tampa do seu copo de café não é apenas para beber, ela tem uma função secreta oculta. Coloque a tampa embaixo do seu copo e você terá um pires perfeito para evitar manchas de gotas de café. Cansado de o seu cereal ficar seco e molenga? O TikTok ajuda você. Em vez de deixar abertas as abas na parte superior da caixa, dá para dobrá-las sobre si mesmas para selar novamente a caixa. Pegue as duas pequenas abas laterais e dobre-as para dentro. Em seguida, pegue uma das abas longas e prenda-a também. Vinque os dois lados mais curtos da caixa em forma de V, empurre-os para dentro e voilá, sua caixa está lacrada. Apesar do que você possa pensar, o Egito não é o país com mais pirâmides. Na verdade, é o Sudão. O Sudão tem entre 200 e 255 pirâmides conhecidas, enquanto o Egito tem 138. Os pinguins realmente têm joelhos. Embora possa parecer que tem apenas pés minúsculos saindo do corpo, eles têm pernas longas que são cobertas por todas aquelas penas densas. Deixe as vespas em paz, e elas vão deixar você em paz, certo? Errado. Embora isso funcione para as abelhas, as vespas irão picá-lo mesmo se não forem provocadas. Elas também ficam mais irritadas dependendo das estações e da proximidade do ninho. Temos servido o suco das caixas Tetra Pak da maneira errada o tempo todo. Em vez de derramar com o orifício mais próximo do copo, vire a caixa para que o orifício fique mais afastado. Seu suco vai verter muito mais suavemente e você não vai sujar a toalha de mesa. Os relevos na lateral das moedas nem sempre estiveram lá. No século XVIII, algumas pessoas lixavam as moedas para fazer novas depois, o que é ilegal. Para acabar com isso, a Casa da Moeda dos Estados Unidos gravou relevos em moedas para mostrar se elas haviam sido adulteradas. O ato de lixá-las parou, mas a tradição do relevo permaneceu. Um quadro que caiu porque um dos ganchos quebrou tem uma solução simples. Ninguém nunca verá isso também. Pegue a lata de refrigerante mais próxima e dobre a aba de abrir. Em seguida, basta fixá-la onde o gancho quebrou. Dobre um pouco a extremidade e pendure de volta. Se você não tem espaço para uma estufa, experimente estufas de garrafa PET. Cada semente recebe sua própria microestufa. Basta cortar o fundo das garrafas e remover os rótulos para você poder enxergar melhor. Remova as estufas assim que as sementes germinarem e as estacas forem estabelecidas. O chiclete Orbit é facilmente um dos logotipos mais reconhecidos em todo o mundo. Ele também tem um símbolo bem escondido no rótulo. O O maiúsculo é dividido em duas partes, uma escura para a noite e uma clara para o dia, assim como o nosso planeta orbitando o Sol. Remover a casca do alho é provavelmente um dos trabalhos mais pedorentos e irritantes da cozinha. A casca gruda em tudo e suas mãos ficam cheirando a alho para sempre. Bom, basta colocar os dentes de alho no micro-ondas por 10 segundos e eles vão sair facilmente da casca. Ou pegue um vidro, coloque-os lá dentro e dê uma boa chacoalhada. A casca vai sair facilmente. Muitos carros modernos têm motores codificados por cores, então você não precisa ser um mecânico para se encontrar neles. As partes codificadas por cores geralmente são marcadas com amarelo, azul, vermelho e verde. Essas são as partes em que você deve ficar de olho, como vareta, tampa de óleo, sistema de arrefecimento, fluido de freio e fluido do limpador de para-brisa. Praticamente deixe todas as coisas pretas e cinza para os especialistas. Cortar tomate cereja pode ser uma tarefa tediosa, um tomatinho de cada vez. No entanto, há uma maneira mais rápida de fazer isso. Tente colocar um monte deles entre dois pratos. Segure o prato superior e corte cuidadosamente entre eles com uma faca.
metades de tomate cereja perfeitamente cortadas. Muitas impressoras coloridas adicionam pontos a documentos impressos sem que ninguém saiba que estão lá. Eles se tornam mais visíveis quando ampliados e fotografados com a ajuda de uma lanterna LED azul. A posição dos pontos revela a hora, a data e o número de série do dispositivo usado durante a impressão. Da próxima vez que você estiver em um avião e pegar o assento do corredor, procure o botão oculto no apoio de braço. Explore perto da dobradiça nas costas e você deve encontrar um botão. Ele libera a trava do apoio de braço, permitindo que ele balance instantaneamente. Uma vez nivelado com o seu assento, ele não pressionará mais para o seu lado. Também lhe dará mais espaço para mover as pernas. As tripulações de voo são conhecidas por usar um sistema de sinos e toques para se comunicar através do avião. Essas mensagens podem ser sobre qualquer coisa, desde o número de lanches restantes, turbulência à frente ou uma tempestade chegando na trajetória de voo. Às vezes, os sinos podem ser um sinal do cockpit para alertar uma mudança de rota ou uma emergência. Fontes que usamos para imprimir documentos, na verdade, costumavam ser nomeadas em homenagem aos seus criadores. Garamond recebeu o nome de seu criador Claude Garamond, um famoso tipógrafo francês que foi contratado pelo rei da França para criar uma nova fonte. Sua fonte se tornou o padrão até o século XVIII. Garamond ainda é uma das fontes mais em conta a serem usadas para economizar tinta durante a impressão. Os cartuchos do Nintendo Switch têm um recurso de segurança oculto que impede que as pessoas os coloquem na boca. Embora não tóxico, o benzoato de denatônio reveste o cartucho com uma substância azeda, apimentada e amarga para evitar que as pessoas os engulam. Sendo um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, é comumente usado para impedir que as pessoas consumam coisas as quais não deveriam. Um descascador de vegetais não é apenas para descascar batatas, abobrinha ou cenouras. Tente raspar a cebola para obter fatias finas. Isso acelerará o processo antes de ficar com os olhos lacrimejantes. Fatias finas perfeitas de queijo também podem ser obtidas com o descascador. A águia na parte de trás da nota de dólar tem 13 estrelas acima dela para representar as primeiras 13 colônias. Mas esse não é o único 13. Tem 13 flechas, 13 folhas de ramo de oliveira, 13 frutos de oliveira, 13 estrelas acima da águia, 13 degraus da pirâmide e 13 barras no escudo. Estranhamente, mas provavelmente apenas uma coincidência, as palavras Annuit Coeptis e E Pluribus Unum também têm 13 letras. O limão pode ser usado como desodorante, purificador de ar, polidor, repelente de insetos, clareador de cabelo e para ajudar o arroz a não grudar na panela. Basta espremer um pouco do suco na panela antes de começar a cozinhar. Que tal? Ah, e é com limões que se faz uma deliciosa limonada. Itens de cobre e latão começam a aparecer um pouco manchados com o tempo. Use um pouco de ketchup e sal para trazer de volta seu brilho. Coloque a mistura em um pano e esfregue-a em qualquer coisa que esteja precisando de um pouco de brilho. Cubra cada pedaço da superfície, depois simplesmente enxague e seque. Nada de quebrar suas unhas tentando abrir a argola de um chaveiro novamente. Pegue um removedor de grampos, aquele que se parece com uma boca, e insira os dentes entre as bobinas para abri-lo facilmente. Se a chave ou o que quer que você esteja colocando lá ainda não entrar, basta empurrar um pouco mais até ficar largo o suficiente. Se você tem um iPhone com botão inicial, toque nele 3 vezes para abrir uma lupa. Use o controle deslizante para controlar o zoom, e ele ainda tem uma lanterna opcional se você precisar dessa função no escuro. Perfeito para ler letras pequeninas, encontrar insetos minúsculos e interessantes, ou talvez até olhar atentamente para joias.